Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professor Guilherme aqui de volta para mais uma correção das atividades do PET. E galera, estamos chegando aí agora, iniciando aí o PET de número 7. E o tempo voou, né galera? Já passamos aí o ano inteiro, foi maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E agora estamos aí no mês de dezembro, trabalhando aí com esse PET aí de número 7. Que eu espero que você faça ele comigo. Tomara. Eu tenho visto muita gente desanimada, os alunos não estão querendo fazer as atividades. Eu percebo pelo número de visualizações dos vídeos que vem diminuindo. E eu percebo que não é só o meu vídeo. Eu sei que o meu vídeo não é dos melhores do YouTube, eu tenho convicção disso. Mas eu vejo de outros colegas que fazem vídeos também, que eles reclamam que os alunos estão fazendo menos. E é muito importante que você faça. Você vai aprender, meu filho. E eu tô aqui para te ensinar. Ok? Então é muito importante que você faça para o seu aprendizado. Ok? Então é isso aí. Lembrando aí, gente, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e compartilha esse vídeo com seus colegas. Tem muito menino aí que está com dificuldade, e eu tô aqui para ajudar esse coleguinha com dificuldade também, ok? Então, galera, sem mais delongas, sem mais lero-lero, sem bromation, sem enrolação, bora para nossa correção? Tá top, hein? Vamos lá, olha lá. Gente, o tema que a gente vai trabalhar agora nesse PET, tá? Esse tema aqui de urbanização e segregação espacial da América Latina. A gente tem esse textão aqui falando sobre isso. Nem é tão textão assim, é textinho. Né? E a gente tem aí poucas perguntas aí desse tema, são apenas 4 perguntinhas. Tá? É muito tranquilo isso aí, tá bom? Vamos só dar uma analisada no texto aqui, rápida, aqui, só para você compreender algumas coisas. Primeiro, né, o que é urbanização? Urbanização é uma coisa que vocês aprenderam no 7º ano. Eu espero que vocês tenham aprendido isso no 7º ano com seu professor de geografia do 7º ano. Se você foi meu aluno ano passado, você vai ter, tenho certeza que você aprendeu isso, porque eu ensino isso. Então, gente, olha, urbanização está relacionada com a questão do surgimento e formação das cidades, ok? Então, basicamente, a gente precisa entender que um processo de urbanização ele está diretamente ligado à formação das cidades. Então, quando a gente fala em espaço urbano, é um espaço que tem vias públicas, que tem iluminação pública, que tem rede de água tratada, rede de esgoto, rede de telefonia, internet, telefonia celular, rede de comércio, de escolas, postos de saúde, hospitais, segurança pública. A urbanização ela é um sistema bastante... Meu microfone. É um sistema bastante complexo, ok? Aonde a gente vai ter a cidade. Então é esse tema. Aí vem a palavra segregação. Como assim segregar, professor? A palavra segregar significa separar. É separar no sentido de você não participa. E quando a gente fala em segregação espacial, eu não estou falando de espacial de espaço sideral não, tá, gente? Estou falando do espaço que a gente vive. E existem pessoas no nosso espaço que elas são separadas. E elas não são separadas porque elas querem, é porque elas não têm acesso ao que a gente pode ter acesso. Educação, saúde. Então, quando a gente fala em segregação espacial, são aquelas pessoas que estão excluídas da sociedade urbana. Moradores de rua, moradores de aglomerados, os desempregados. A gente tem um exército de segregados aí, pessoas que estão separadas. Agora, vamos ver aqui então, né? A gente sabe que a urbanização, tá o texto falando aqui que a urbanização ela é uma tendência global, né? Porque a cada dia que passa, mais pessoas estão se mudando para as cidades, justamente porque as cidades são centros importantes, ok? Onde você pode ter uma qualidade de vida um pouco melhor morando nas cidades. Agora, o texto está colocando essa questão da urbanização no sentido da América Latina. Então ele está falando aqui que a população urbana da América Latina, por exemplo, ela cresceu muito no final do século passado, algo em torno de 240%. Então foi muita gente que se mudou para as cidades.
Então, olha só, no ano de 2000, 74% da população latino-americana e caribenha era urbana, ou seja, a maioria da população da América Latina mora nas cidades. Provavelmente esse número aumentou. Existem 4 grandes grupos de países, né, que vão ter níveis de urbanização diferentes aí. Então, por exemplo, tem aqueles países que têm uma urbanização avançada, ok, que é acima aí de 80%, que até 2020, esse ano, serão 90%, que são esses países aqui. Argentina, Bahamas, Chile, Uruguai, Venezuela. Tem aqueles países de urbanização intensa, que é algo em torno de 70% a 80% da população. E aqui entra Brasil, Colômbia, Cuba, México, Peru, né? E é muito importante falar que países como esses aqui, olha, principalmente Brasil e Colômbia e Peru, Cuba também, são países tropicais, né? E territórios muito grandes, então esses territórios favorecem a agricultura. Então, por conta disso, como a agricultura lá é favorecida, você vai ter mais pessoas aí morando em áreas rurais. Tudo bem que mais assim, quando eu digo é minoria, mas você vai ter mais gente morando nas áreas rurais, porque realmente precisa. A Argentina, por exemplo, e o Uruguai são países aí que não são tropicais, eles são países temperados, então você já não tem uma agricultura tão forte nesse sentido, talvez criação de gado. Ah, mas a Venezuela é tropical. Só que a Venezuela, ela não investe em agricultura. A Venezuela basicamente vive do petróleo. Aí agora tem aqueles países onde a urbanização é moderada, que é 50% a 60% da população, né, que já é um conjunto de países um pouco menores. Talvez o que a gente conheça mais aqui são os nossos vizinhos aqui, Bolívia, Equador e Paraguai. E tem aqueles países de urbanização incipiente, ou seja, a maioria das pessoas mora em áreas rurais ainda. Aí então o texto vem explicando essa questão aí, beleza? Porque cada país tem uma forma diferente de se urbanizar, beleza? Normalmente o que faz uma região se urbanizar é porque as cidades elas são atraentes para as pessoas. Então, por exemplo, às vezes tem uma cidade que ela tem uma grande indústria e essa grande indústria paga muito bem. Aí o que as pessoas vão fazer? Elas querem, vou sair daqui dessa roça aqui, onde eu ganho pouco, e vou para aquela cidade trabalhar naquela fábrica. Então as pessoas elas são atraídas pelas cidades. Todo mundo compreendeu isso aí? Vamos já para a correção, né, gente? Para a gente já ganhar um tempinho, né? Vamos lá. Leia atentamente o texto da Doralice Maia e responda as atividades de 1 e 2. No Brasil, a expansão das cidades é marcada pelos grandes loteamentos oficiais destinados às camadas da população de maiores rendimentos, pelos denominados loteamentos irregulares ou clandestinos e ainda pelo surgimento de áreas precárias de habitação de forma irregular, denominadas favelas. Tal processo foi denominado por Milton Santos como uma urbanização espraiada, ou seja, a gente fala da urbanização espraiada porque ela não é para todo mundo, ela é para alguns. Vamos lá, questão de número 1. A realidade de separação diferenciada destacada no espaço urbano brasileiro se assemelha ao observado em países da América Latina? Apresente argumentos que justifiquem tal fato. Aí você vai falar que sim, né, gente? É claro que sim. O Brasil possui características urbanas muito parecidas com seus vizinhos. Os países latino-americanos, incluindo o Brasil, eles têm sérios problemas, tá, urbanos, como esses aí falados aí nesse texto aí. Tá bom? Então a gente tem tem loteamento irregular, tem loteamento clandestino, tem favela, você tem uma distribuição de renda ruim. Isso tudo você pode colocar na sua resposta. Então você vai colocar assim, olha, o Brasil se assemelha aos países vizinhos da América Latina, porque a organização da cidade é ruim, porque você tem distribuição ruim da renda, você tem problemas urbanos, como problemas de moradia, favela, desemprego e outras coisas. Ponto. Acabou. É isso aí. Beleza? Questão de número 2 agora. Quais as características da chamada urbanização espraiada sugerida por Milton Santos? As características são essas aqui, ó.
Urbanização espraiada, ela vai ser formada por o quê? Loteamentos regulares, essa parte do texto aqui, ó, tá? Até favelas, tá bom. Não é? São elementos urbanos formados por loteamentos regulares ou clandestinos e ainda pelo surgimento de áreas precárias de habitação de forma irregular, denominado favelas. Então você pode pegar essa parte aí, beleza? Questão de número 3, olha só. Olha, tem uma charge, cara, onde teve um prédio chutando uma casa. Olha que interessante. Aí vem a pergunta. Em muitas capitais do Brasil, o processo de urbanização faz com que moradias com uma ou mais famílias sejam substituídas por outras, com dezenas e às vezes centenas de pessoas. E observe a charge. Então a gente tem um prédio chutando uma casa. Letra A. Se a substituição de casas por outras moradias verticais é uma tendência, quais as vantagens desse fenômeno? Bom, a vantagem que você tem é porque, por exemplo, numa casa, por maior que a casa seja, ela não vai conseguir morar muitas pessoas numa casa. Agora, dificilmente você vai ter mais de uma família morando em uma casa. Agora, num prédio, vamos supor que você tem uma casa num lote, e nesse lote mora uma família. Aí vem um camarada, compra a sua casa, derruba a sua casa, e no lugar da sua casa, ele vai construir um prédio pequeno. Vamos pegar um prédio de 4 andares, 4 apartamentos por andar. 4 vezes 4, eu tenho 16 moradias nesse prédio. Ou seja, 16 famílias podem morar agora num terreno que era ocupado apenas por uma. Entenderam? Então a vantagem é que você consegue ter mais pessoas morando em um espaço menor. E isso é uma coisa muito comum, tá, gente? Muito normal mesmo. Principalmente em cidades, os bairros mais antigos, os bairros mais próximos do centro, as casas estão sumindo, dando lugar aos prédios. Ok? Então, por exemplo, na região, em Belo Horizonte, por exemplo, que é a capital, os bairros ali que são próximos ao centro de Belo Horizonte, como Santa Teresa, o Barroco, o Carlos Pratos, Floresta, Serra. Esses bairros, há 50 anos atrás, eram bairros cheios de casas. E hoje, essas casas elas sumiram. Ok? Porque essas casas acabaram dando lugar a prédios. Okay? Agora a letra B. Uma vez substituídas, as casas que agora dão lugar a prédios residenciais ou comerciais agora abrigam centenas de usuários concomitantes. Quais são os problemas urbanos relacionados a essa concentração de pessoas concomitante ao mesmo tempo, né? Então você tem, a palavra concomitante aqui é isso, você tem centenas de usuários ao mesmo tempo. Então, quais são os problemas urbanos relacionados a essa concentração de pessoas? Então, você vai ter, por exemplo, problemas urbanos, você vai ter um inchaço demográfico, muita gente morando num espaço só. Você pode ter problemas aí de poluição sonora, por conta de mais gente fazendo barulho. Você vai ter um problema maior de poluição no geral, né? Porque é mais gente produzindo lixo, é mais gente jogando sujeira no esgoto e por aí vai. Você vai ter filas, aglomerações, até a proliferação de doenças ela é maior. Pode perceber que a gente vive agora uma época de pandemia e é justamente nas grandes cidades que são os locais onde você tem aí uma maior concentração de pessoas doentes com vírus. Então, por quê? Porque nas cidades elas vão acabar gerando mais aglomeração, beleza? Questão de número 4. Observe as imagens de cidades da América Latina. Então aqui de um lado eu tenho aqui Belo Horizonte, a gente tem uma favela e do lado de cá a gente tem uma área nobre, uma cidade. Eu até acho que aqui é o Morro do Papagaio, aqui é o bairro São Bento, em Belo Horizonte. Na foto do lado a gente vê a mesma coisa, só que na capital da Venezuela, que é a cidade de Caracas. Então a gente vê de um lado aqui prédios imponentes, e do lado de cá a gente vê aí um grande aglomerado de casas aí de pessoas bem mais pobres. Então, aí vem a pergunta, qual é o fenômeno vivenciado por cidades da América Latina que pode ser observado nas imagens? Aí você vai falar que o problema que a gente tem é um problema de segregação espacial. Né? Como assim, professor? É porque a cidade ela é separada. Está separada ali as pessoas que têm dinheiro das pessoas que não têm dinheiro.
ok? É uma maneira muito triste que a gente vê problemas na distribuição de renda, na distribuição da riqueza da população, desigualdade social, ok? Então isso é uma coisa que é muito séria. Tá? Pode ver que aqui a gente vê tudo organizadinho, tá vendo? Olha, os prédios todos retinhos, você vê que a rua, isso aqui foi tudo planejado. Enquanto que do lado de cá, ó, você tem a rua aqui, olha, a rua é toda torta, porque desse lado de cá não houve planejamento urbano. E aqui do lado de cá, em Belo Horizonte, também não teve. Do lado de cá tá arrumadinho, aqui não. Pode ver que as casas não têm acabamento, as casas estão tudo no tijolo ainda. Então é muito complicado isso. E vem cite dois fatores que potencializam essa organização espacial. Dois fatores a gente pode colocar. Um é o desemprego, não é? Que nem todo mundo que está ali está empregado. E outra, a segunda é a falta de oportunidades, ok, de estudo para melhoria social, porque as pessoas ali, poucas vão conseguir ter uma oportunidade melhor de trabalho, ok? E acabamos aí, ó, fechamos essa aula aí de hoje, tá? Foi muito tranquilo, muito legal. Eu espero que você tenha gostado, que essa aula possa te ajudar e que você possa ter aprendido, ok? E para mim, como professor, é um grande prazer estar aqui para te ajudar, ok? Então é isso aí, galera. Nos vemos aí na correção da semana 2, hein? Beleza? Então, ó, um grande abraço aí, beleza? Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, hein? Tchau, valeu, fui!